A graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus sobre a tua vida nesta noite, nesta tarde, noite. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, nessa noite: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos falar com o Deus triuno nessa oportunidade. Deus maravilhoso, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. Declaramos que somos teus. Fomos criados para a tua glória, para ter comunhão contigo e para expressar a tua bondade. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Te agradecemos pelo grande amor do Senhor expresso na obra de Jesus Cristo em nosso favor, Pai. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos lave com o sangue precioso do Cordeiro e aceite por intermédio dele agora esse culto que queremos prestar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Novamente, porque dele e por ele, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Toda glória é do Senhor, toda glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável
quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Solte sua voz e declare assim ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Vamos declarar mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nós não somos nada e não podemos fazer nada e não chegaremos a nenhum lugar sem a Tua presença, Pai. Nós estamos reunidos virtualmente, Pai, por permissão Tua nesse momento, Senhor. Mas declaramos como povo Teu, como povo cristão, como povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que queremos nos derramar. Eu quero, venho me derramar em Tua presença, Senhor. Amém. Eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar,
Graças e paz, queridos. Olha, que alegria poder estar aí com você na sua casa, claro, de forma online ainda, mas podendo, junto com você, prestarmos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Ele é o motivo da nossa existência. Que nesse tempo que vamos passar agora, os próximos minutos, eu queria convidá-lo a se desconectar de tudo que você tem pensado, talvez até alguma coisa que esteja nesse momento tirando a tua atenção, e reserve este tempo, este momento, para juntos adorarmos ao Senhor. Já começamos o culto com louvores maravilhosos. Agora, nós vamos orar a oração de confissão, aquela oração em que nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. E você pode fazê-lo aí na sua casa. Hoje o culto é um culto ainda online, embora aqui na igreja, nesse momento, é a mesma mensagem, é o mesmo culto. Algumas coisas nós estamos ainda adaptando para uma melhor transmissão ao vivo. Até lá, vamos estar aqui conectados dessa forma. Mas o que importa mesmo, meus amados irmãos, é estarmos unidos de coração na presença do Senhor. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, e vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa instrução do apóstolo João é muito clara quando ela aponta, sim, revelando as nossas fraquezas, mas também revelando um Deus justo, bom, misericordioso, que aqui ele o classifica como advogado, que intercede por nós. Eu queria que nesse momento você aí, na sala da sua casa, parasse um pouco, fechasse os seus olhos conosco e pudesse reconhecer que precisa da graça, do perdão e da restauração do Senhor. Essa oração eu queria pedir, não precisa ninguém ouvir aí perto de você não, mas que você fizesse essa oração ao Senhor, reconhecendo os teus erros. Se porventura nessa semana você ofendeu o Espírito Santo, você entristeceu Ele, esse é o tempo de nós nos acertarmos com o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero em primeiro lugar te agradecer por Jesus, porque se podemos chegar na Tua presença, se podemos, Senhor, pela fé, termos acesso ao Santo dos Santos, é porque Jesus abriu o caminho a Ti. E Ele o fez na cruz do Calvário. Aquela cruz, ela foi, Senhor, e o derramar do sangue naquela cruz foi a propiciação pelos nossos pecados. E aqui estamos nós, eu e a Tua igreja, reconhecendo os nossos erros, nos ajoelhando diante do Senhor e pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o justo juiz, mas o Senhor nos justificou através do Calvário. E crendo na Tua palavra e vivendo pela Tua palavra, nós ousamos Te pedir mais uma vez, Senhor, perdoa as nossas transgressões, nos purifica de todo o pecado e nos prepara cada dia, Senhor, como diz aqui o texto da palavra, nos preparando, nos levando a parecer mais com o Senhor, que isso aconteça através de um reconhecimento dos nossos erros. Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, que nesse tempo possa nos envolver com a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque, o informativo da Igreja Presbiteriana de Candeias.
nossa igreja pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós não podemos nos aproximar, te dar um presente como costumávamos fazer antes, mas sinta-se abraçado. Sua visita aqui é especial para nós e estamos muito felizes por contar com você. Na legenda desse vídeo temos o WhatsApp da igreja e todas as nossas redes sociais. Então, por favor, nos dê um oi, diga que nos visitou, queremos saber seu nome e te conhecer melhor. E falar sobre a nossa igreja e o quanto é bom ter você aqui conosco. E mais uma vez, seja super bem-vindo na nossa casa. Nossos encontros presenciais estão acontecendo aos domingos em novos horários, às 9 da manhã e às 5 da tarde. E na segunda-feira, às 7h30 da noite, com um culto de oração. Você precisará se inscrever toda vez que quiser participar de um desses cultos. Toda quarta-feira é liberado um link nas nossas redes sociais para que você possa se inscrever. Um recado muito importante: a liderança da igreja solicita que os irmãos inscritos não se atrasem e cheguem com pelo menos 10 minutos de antecedência para cumprirmos com todos os protocolos de higienização e segurança. As nossas lives continuam acontecendo normalmente, então preste atenção nos horários. Aos domingos temos live clássica às 10 horas da manhã, aula online para as crianças do IPC Kids às 4 horas da tarde e culto ao vivo às 5 horas da tarde. Na segunda-feira temos live de oração às 6 horas da noite. E na terça tem live para os casais às 8 da noite com o Ministério Entre Nós. Quinta-feira também tem reunião virtual dos Homens de Valor às 7h30 da noite. Atenção jovens e adolescentes! As lives do Plano B e Plano Betim acontecem terça e quarta às 8 da noite e sábado às 7 da noite no YouTube, então não perca! Olá, queridos e amados irmãos! O governo de Pernambuco flexibilizou o número de pessoas em templos como o nosso, que agora podem receber 30% da sua capacidade. Ou seja, a partir deste domingo, dia 16, receberemos 160 pessoas em cada um de nossos cultos. Não teremos mais que fazer as inscrições pela internet antecipadamente, mas o número de presentes será limitado a 160 vagas por culto. Portanto, aqueles que chegarem após preencher todas as vagas não poderão entrar, obviamente. Sendo assim, chegue mais cedo para garantir o seu lugar. Não se esqueça que as medidas de segurança ainda estão em vigor. Venha de máscara, o uso dela é obrigatório. Mantenha a distância de pelo menos 1,5 metro das outras pessoas. Evite abraços, apertos de mão, contatos em geral. Caso você esteja apresentando algum sintoma de gripe, febre ou resfriado, por precaução, não participe dos cultos presenciais até se recuperar completamente. Crianças e idosos, fiquem em casa. Acompanhem nossas programações pela internet. Nossa recepção continuará trabalhando na higienização das mãos e dos calçados, aferindo sua temperatura ao chegar na igreja. Tudo para garantir a sua segurança e juntos louvarmos ao Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. Louvado seja o nosso Deus, que Ele abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, livrando-nos da Covid e de todo mal. As demais atividades dos ministérios seguem suspensas por tempo indeterminado, mas você pode nos encontrar online a qualquer momento em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só digitar IP Candeias que você vai nos encontrar. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Mais uma vez eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 1 João ainda, capítulo 2 ainda, só que nós vamos ler agora a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa,
bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nesse momento, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. É um tempo que nós reconhecemos que tudo que temos provém dele e é para a glória dele. Esse texto de João, ele revela um dos grandes problemas que trava muitas vezes a nossa fidelidade, a nossa resposta ao amor do Senhor, que é exatamente o amor pelas coisas deste mundo. O Evangelho é muito claro, quando ele nos leva a entender que o tempo de nossa vida nessa terra é chamado na palavra de tempo de peregrinação, porque os nossos olhos estão fixos no céu. Nós temos realmente que revelar Cristo, não só na nossa adoração, nos cânticos, por exemplo, mas na nossa abnegação, quando nós abrimos mão de tudo em prol da glória do Senhor. Eu sei que compreender a passagem dessa forma, ela é confrontadora, mas ela é a verdade. O Senhor Jesus, certa vez, quando estava com os discípulos, viu uma viúva colocando diante do altar do gasofilácio tudo o que ela tinha. Jesus honrou essa mulher e reconheceu a devoção dela. Quando nós falamos sobre isso, o que nós estamos querendo, meus amados irmãos, é trazer à memória a totalidade do Evangelho. O Evangelho não fala só sobre recursos, fala sobre a entrega do coração, fala sobre negar-se a si mesmo, mas fala também sobre fidelidade. E a nossa fidelidade, ela traz como benefício para a nossa vida o que a palavra diz que o Senhor rasgaria os céus e derramaria bênção sem medida. A nossa igreja tem mantido todas as suas frentes de trabalho, para a glória de Deus, os missionários, a estrutura da igreja e outros desafios que têm surgido diante de nós, como equipamentos, como profissionais, para que possamos permanecer chegando até você na sua casa. E isso nós sabemos, irmãos, tem custo. Eu louvo a Deus, porque os membros da Igreja Presbiteriana de Candeias têm demonstrado uma fidelidade tremenda para a glória do Senhor. Hoje, nós temos nossa igreja aberta todos os dias da semana, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 6 da tarde, onde você pode trazer o seu dízimo, sua oferta e colocar aqui no gasofilácio. Mas você pode também, através da conta da igreja que está aqui no rodapé, você pode também fazer a sua transferência. Que seja um tempo em que você e nós adoremos ao Senhor, não só com nossos lábios, mas com a totalidade da nossa devoção ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, eu te agradeço pela liberalidade do teu povo, pelo grande amor que os membros da Igreja Presbiteriana de Candeias têm demonstrado com esta obra. E é para a tua glória que, ao olharmos para trás, nesses últimos 4 meses, enxergarmos muita dificuldade, mas o Senhor não deixou faltar nada. Agora, Pai, honra a fé dos teus filhos. Cumpre na vida de cada um o que diz a tua palavra. Repreende, Senhor, o devorador. Senhor, em nome de Jesus, faz com que haja plenitude de bênção na nossa vida. E quando eu falo isso, Pai, eu não estou falando só sobre finanças, estou falando sobre a tua bênção nos nossos relacionamentos, a tua bênção trazendo paz para o nosso lar, em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu apresento todas as ofertas e dízimos que foram alçados, levantados, apresentados diante do Senhor. Nós os consagramos e pedimos que o Senhor dê sabedoria ao conselho da igreja cada dia, para com temor, santo tremor, administrarmos o que foi levantado diante do teu altar. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Amém. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu.
água em vinho, água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, não tema, você está nas mãos do maior ser do universo. Aleluia. Em decorrência do Covid-19, estabeleceu-se no mundo inteiro quarentena. Quarentena é um tempo em que se isola de tudo, a pessoa, a sua família. Isso nós chamamos de quarentena. A Bíblia também fala de quarentenas, iniciando essa série agora de quarentenas bíblicas. E nesta primeira mensagem falaremos sobre Noé. Noé, fiel até debaixo d'água. A história de Noé é uma história bem conhecida. Da arca, ele e os seus filhos, o dilúvio. E vejamos o que está escrito na palavra do Senhor em Gênesis 6, de 9 a 14. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca
de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus chamou Noé para uma parceria. Versículo 8 desse capítulo diz: porém Noé achou graça diante de Deus. Versículo 9: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé achou graça. Achar graça não é dar risada. Aqui é uma denominação bíblica que significa de ser agraciado por Deus, bem-aventurado por Deus. Deus o abençoou. Mas Noé tinha as suas virtudes, as virtudes da presença de Deus em sua vida. Aqui diz que ele era justo, íntegro e andava com Deus. Noé andava com Deus. A Bíblia diz assim a respeito de um outro homem que andou com Deus. No capítulo 5, um antigo parente de Noé chamado Enoque. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Assim como Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, também ocorreu da mesma forma com Noé. A terceira virtude de Noé, além de justo e íntegro, é que ele andava com Deus. Enoque, seu predecessor, também andava com Deus. Portanto, Noé foi um homem fiel a Deus, que Deus chamou para fazer uma parceria para o cumprimento do seu plano eterno. E a virtude principal é a fidelidade. Noé foi fiel até debaixo d'água. Queridos, Deus realiza o seu plano em parceria com os fiéis, tais quais Noé. 2 moravianos foram desafiados a pregar o evangelho aos escravos das ilhas do Caribe. Mas não tinha como viabilizarem a missão. Não havia recursos financeiros, nem acesso a essas ilhas, porque eram ilhas isoladas, com a exploração do trabalho escravo. Como evangelizar esses escravos no Caribe, nas ilhas do Caribe? Não tinham dinheiro, não tinham meio de chegar lá. Sabe o que eles decidiram, esses 2 moravianos? Venderem-se como escravos. E assim eles o fizeram. Se tornaram escravos e partiram para evangelizar os escravos nas ilhas do Caribe. Nunca mais se teve notícias deles. Deixaram a pátria, conforto e família. Se sacrificaram, abriram mão de tudo, até mesmo dos seus sonhos, da sua própria vida. Porém, estes fiéis moravianos, que alcançaram milhares de escravos nas ilhas do Caribe, serão recompensados por Deus por toda a eternidade. Segundo aos Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Esses moravianos que evangelizaram os escravos do Caribe faziam parte de uma comunidade que foi
surpreendida por Deus com um avivamento na Boêmia, na região da atual República Tcheca. Lá eles foram perseguidos, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, fugiram para a Alemanha, que é a divisa com a República Tcheca. E lá na Alemanha, o conde Zinzendorf era um homem rico, que tinha terras, acolheu esses irmãos da Morávia, na Morávia, lá em suas terras. Esse pessoal buscava a Deus sinceramente. Essa comunidade dos moravianos iniciaram uma reunião de oração, entre outras ações de estudo bíblico, de evangelização. Sabe quanto tempo durou esta reunião de oração? Sem interrupção, mais de 100 anos. Fiéis ao Senhor. E como nós estamos dizendo, são os parceiros de Deus que executam os seus planos. Estes moravianos, eles impactaram o mundo. Eles evangelizaram o norte do mundo, a isolada ilha da Groenlândia. Eles foram à América do Norte evangelizarem também os esquimós. Fiéis ao Senhor, lembrando sempre que Deus realiza o seu plano eterno na terra em parceria com os fiéis. Estes irmãos moravianos impactaram a sua geração, como acabamos de dizer, tal qual Noé. Conhecemos muito bem a história do reverendo Ronaldo Lidório. Ele evangelizou várias nações em Gana, vários povos, e agora mudou-se para o Amazonas a fim de buscar alcançar todas as tribos indígenas brasileiras ainda não alcançadas com o Evangelho. São parceiros de Deus que executam o seu plano. Noé foi parceiro de Deus na sua geração. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 ao capítulo 11, são os mais combatidos, rejeitados e criticados, pois falam da origem do homem, do projeto de Deus, da sua rebeldia e do juízo de Deus sobre a humanidade. A partir do capítulo 12 de Gênesis, inicia-se a conhecida história com Abraão, Isaque e Jacó. Mas, dos capítulos 6 a 10, conta-se a história de Noé, a sua saga, no período do dilúvio. Noé foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Só para a construção da arca, ele demorou mais de 120 anos. Deus realiza o seu plano em parceria com os fiéis. E Noé foi fiel ao Senhor até debaixo d'água. Vejamos algumas características da fidelidade de Noé, que se aplica também a nós. Se nós queremos ser parceiros de Deus em seu plano eterno na nossa geração, porque Deus realiza o seu plano em parceria com os fiéis. Vejamos, portanto, algumas características da fidelidade de Noé. Em primeiro lugar, fidelidade incondicional. Como nós estamos denominando essa mensagem de hoje, Noé foi fiel ao Senhor até debaixo d'água. Veja aí no capítulo 7, versículo 17. 40 dias debaixo d'água. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. No capítulo 6, versículo 9, nós já lemos a respeito dele. De quem ele era, qual era o seu caráter,
Qual era a sua pessoa? Quem era Noé aos olhos de Deus, não somente aos olhos dos homens. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé, portanto, irmãos, foi fiel durante toda a sua existência. Uma situação incomum. Fidelidade em quaisquer circunstâncias. No que nós lemos no início, vimos que Noé era o contraponto de seus contemporâneos. Não diz que havia um parceiro de Noé, alguém que fosse seu amigo e tivesse o mesmo comportamento aos olhos de Deus. Ele foi fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. Lembremos-nos que durante 120 anos ele construiu a arca e durante 120 anos ele teve uma fidelidade incondicional. Ele deve ter sido motivo de chacota, porque ele tinha duas tarefas principais: construir a arca e pregar o arrependimento. Foi o pior pregador da história. Pregou durante 120 anos e ninguém se converteu com ele. Imagina a zombaria dele. Não se sabe se até o dilúvio caía água de cima para baixo. A Bíblia diz que tinha um tipo de um sereno que aguava o jardim do Éden. Não sabemos de chuva. Talvez quando Moisés disse aos seus contemporâneos: Deus ferirá a terra, matando a todos afogados, virá água de cima. Possivelmente alguns riram dele dizendo: não existe água de cima, existe água nos vales ou água das nascentes, mas de cima. Você está querendo dizer que Deus há de julgar a terra mandando água de cima? Quá, 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 quá. Mas isso não abalou a Noé, porque a sua fidelidade ao Senhor e ao plano de Deus era uma fidelidade incondicional. Que coisa linda! Esta característica da fidelidade de Noé ao Senhor, fiel até debaixo d'água. A segunda característica da fidelidade de Noé é a fidelidade solitária. Noé, fiel nadando contra a correnteza. Contra a correnteza dos seus concidadãos. Contra a correnteza da cultura daquela época. Contra a correnteza da malignidade daquela época. Contra a correnteza da imoralidade daquela época. Ele nadava contra a maré. Ele nadava contra a correnteza. Veja bem, meus irmãos, era uma direção solitária, somente ele que ia na direção oposta da sua geração, dos seus dias. É muito difícil nessas condições permanecer fiel ao Senhor, somente ele e ninguém mais. No capítulo 6, versículos 5 a 8, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, nessa
primeira parte desse texto lido, versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A segunda característica da fidelidade de Noé é que foi uma fidelidade solitária. Somente ele, nadando contra a correnteza do mundo. A terceira característica da fidelidade de Noé que nós vemos aqui é que a fidelidade de Noé era uma fidelidade perseverante, fiel o tempo todo e em todo tempo. Versículo 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Além de ser íntegro e justo, esta última característica, esta última virtude espiritual diz tudo. Ele era parceiro de Deus de fato. E isso não tinha crise. Ele perseverou. Imagina um homem ser perseverante a um propósito durante 120 anos. É perseverança ou não é? Este homem extraordinário, fidelidade perseverante, fiel o tempo todo e em todo tempo. A quarta característica da fidelidade de Noé é a fidelidade perpetuadora. O que queremos dizer isso? Noé não somente foi abençoado pelo Senhor, como diz no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Ele se tornou um bem-aventurado, um agraciado pela graça de Deus. Isto é o óbvio ululante. Entretanto, uma virtude aqui deve ser adicionada: a perpetuidade da bênção. Esta é a quarta característica da fé, da fidelidade de Noé. Fidelidade perpetuadora. Noé foi abençoado, abençoou os seus 3 filhos, abençoou a sua própria esposa, as esposas dos filhos, foram 8 que entraram na arca. Mas não fala de nenhuma virtude, nem da esposa, das esposas e nem dos seus filhos. Mas o certo é que Noé perpetuou a bênção. Através de Noé, Deus recriou o mundo e Deus recriou a humanidade. Deus escolheu para que desse perpetuidade à sua bênção e o seu propósito, que desaguaria na pessoa de Jesus Cristo. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Através de Sem se perpetuou, vamos dizer, as gerações fiéis. Deus, portanto, através de Noé, abençoou toda a humanidade, portanto, abençoou até nós, porque através de Noé que veio Abraão, Isaque e Jacó e depois Jesus Cristo. O capítulo 5 de Gênesis fala da genealogia de Adão. E nesta genealogia, mesmo que não percebamos, a Bíblia traz revelações
através dessa genealogia, dos nomes aí apresentados, uma verdade impactante. Então é o capítulo 5, não vamos lê-lo todo, mas vamos mencionar esta genealogia. Diz assim, que Deus criou Adão. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois da morte de Abel, Deus trouxe a Adão um outro filho, por nome Sete. De Sete veio Enos, de Enos Cainã, de Cainã Maalalel, de Maalalel Jared, de Jared Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si. Depois de Enoque, Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra, Lameque, e de Lameque, Noé. Cada um desses nomes tem um significado. Esse significado não é tão restrito. Não é uma tradução, vamos dizer assim, ipsis literis. Porém, esses nomes trazem conceitos. Por exemplo, a palavra Adão significa homem. A palavra Sete, o terceiro filho de Adão, apontado. O filho de Sete, Enos, mortal. Cainã, tristeza. Maalalel, o Deus abençoado. Jared, ou Yarad, significa descerá. Enoque, ensinamento. Matusalém, mut significa morte. E salar, trazer, significa, portanto, sua morte trará. Lameque significa lamentar ou desespero. Noé significa descanso. Portanto, Adão significa homem. Sete, apontado. Enos, mortal. Cainã, sofrimento. Maalalel, o Deus abençoado. Jared, descerá. Enoque, ensinamento. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desespero. Noé, descanso, conforto. Imagina que nessa genealogia de Adão até Noé, Deus pode ter escrito uma frase, se utilizando dos nomes apresentados. Ao homem é apontado o sofrimento mortal, mas o Deus abençoado descerá, ensinando que sua morte trará descanso aos que se desesperam. Isto é ou não impactante? Imagine bem, nessa genealogia, que parece que simplesmente está dando informações soltas, aqui está dizendo, na verdade, um grande recado de Deus, juntando os nomes dessa galeria, dá-se o seguinte resultado: ao homem é apontado o sofrimento mortal, mas o Deus abençoado descerá, ensinando que a sua morte trará descanso aos que desesperam. Queridos, Noé foi fiel ao Senhor até debaixo d'água, e Deus manteve a linhagem da fidelidade até chegar em Noé. E depois nós sabemos a história, desaguou depois, nós sabemos a Torre de Babel, no capítulo 11, e no capítulo 12, Abraão, depois Isaque e Jacó, que se tornaram tão fiéis como Noé, que mantiveram a linhagem da bênção para que o Filho do Homem, Jesus Cristo, viesse à terra. Deus, portanto, realiza o seu plano em parceria com os fiéis. Noé, fiel até debaixo d'água.
A parceria de Deus com Noé viabilizou a vinda de Cristo. Isso está em 1 Pedro 3, 18 a 22. A parceria de Deus com Noé serve de exemplo para nós. Deus ainda busca em nossa geração parceiros fiéis, como Noé, para os dias de hoje. Deus realiza o seu plano em parceria com os fiéis, como Noé, fiel até debaixo d'água. Mais do que nunca nessa quarentena, devemos aproveitar para tornar os nossos filhos também parceiros fiéis de Deus na próxima geração. Não somente Noé foi fiel ao Senhor, como também foi fiel Sem, e aí depois a sua descendência até chegar em Abraão e por final em Jesus Cristo. Irmãos, nós temos nessa quarentena mais tempo para estar dentro de casa, para orar, buscar a palavra, estudar, memorizá-la e ensinar aos filhos. Nós falamos aqui de uma sequência de gerações de fiéis. Deus conta com os nossos filhos para a próxima geração e os filhos dos nossos filhos para a subsequente e assim por diante. Mais do que nunca, pais, lembrem-se, vocês devem ser fiéis, darem exemplo aos filhos, mas também fidelizarem os seus filhos ao Senhor. Nós conhecemos muito bem Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante, quando Moisés repete as leis e diz: estas palavras que hoje te ordeno, Deuteronômio 6, 6 a 8, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Os pais têm que ter a lei do Senhor como sinal na mão, em tudo que ele faz, em tudo que ele realiza, e por frontal entre os olhos. Ele tem que ver a vida do ponto de vista de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Tem que estar na mão, nos seus afazeres, e tem que estar na sua mente, no seu frontal, os óculos para você enxergar a realidade da vida. Você existe para os propósitos de Deus. E entenda também que os teus filhos para isso existem. Aproveite essa quarentena, assim que o Noé deve ter aproveitado dentro da arca, falando com seus 3 filhos, a sua esposa, a esposa deles. 8 pessoas ali, ele ficou mais de 1 ano ministrando naquela quarentena. Noé, fiel ao Senhor até debaixo d'água. Vamos aproveitar, portanto, esses dias de quarentena por causa do Covid-19 e investir em nós, em fidelidade ao Senhor, na oração, no estudo da palavra e no ensinamento dos nossos filhos. Noé foi fiel até debaixo d'água. Que possamos imitá-lo em tudo, porque Deus continua a realizar o seu plano em parceria com os fiéis, comigo e com você. E gostaria de terminar citando a primeira parte do versículo 16 de 2 Crônica, no versículo 9 de 2 Crônica 16, 9a. Pois quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte naqueles cujo coração é totalmente dele, fiéis até debaixo d'água. Se você tem sido relapso, arrepende-se e mude de atitude. Através do sangue de Jesus Cristo, os seus pecados, a sua displicência são perdoados, porque Deus mandou o seu filho, descendente de Noé, descendente de Abraão, Isaque e Jacó,
Por causa da fidelidade de Noé, Jesus veio a nós, homem Deus, para nos substituir no pagamento do nosso perdão. Arrepende-se, busque a Deus, volte-se para Deus, deixe o Espírito Santo te conduzir. À luz da palavra de Deus, muda o seu comportamento, dentro de casa, nos seus negócios, no meio dessa geração pervertida e corrupta. E Jesus Cristo diz no seu sermão apocalíptico, em Mateus 24, assim como foram nos dias de Noé, será também na volta do Filho do Homem. Quando comiam, bebiam, davam-se em casamento. Ou seja, está todo mundo vivendo para si mesmo, para os seus propósitos, para os seus prazeres, sem limites, sem amarras, sem preocupação que haverá de prestar contas, assim como foram nos dias de Noé. Noé pregava o arrependimento, mas ninguém quis saber dele. Jesus está voltando. Não será mais destruída a humanidade com água de dilúvio, será com fogo. Arrepende-se, peça perdão, porque Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar o teu cônjuge, Deus quer abençoar os teus pais, Deus quer abençoar os teus filhos, Deus quer abençoar a tua parentela, Deus quer abençoar aqueles com os quais você convive. Se coloque nas mãos de Deus. Noé, fiel ao Senhor, até debaixo d'água. Deus ainda conta com você. Que Deus nos abençoe.
A quarentena está aí. Às vezes, nós somente lastimamos pela quarentena. Imagina que a quarentena de Noé foram de 40 dias de chuva, dia e noite. Mas eles ficaram na arca mais de 360 dias. E vocês acham que a arca era cheirosa, com os animais lá dentro? Quem fazia a limpeza? Noé e seus filhos. Queridos, às vezes você olha para a igreja e vê somente defeitos em um lugar não tão agradável para estar. Mas assim como a arca, a igreja é o lugar dos salvos. Venha para a nossa comunhão. Já foi estendido agora a presença para 160 pessoas. Volte-se para o Senhor. Se não pode acompanhar através das redes sociais, venha para a igreja. Você precisa estar na arca. A arca de hoje é a igreja de Jesus Cristo, com seus maus cheiros, mas é lugar de salvação. Lá fora, morte e perdição. Em nome de Jesus, se realinhe com Deus. Lembra que como Noé não somente foi um abençoado, achou graça diante de Deus, foi um agraciado, um bem-aventurado, como também foi um abençoador para os seus filhos. E essa bênção de Noé chegou até nós por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Oremos. Senhor, nesta noite, pedimos a Tua bênção para todos os que nos assistem através das linhas da cibernética. Pai querido, neste momento, ainda que seja através das imagens da televisão ou do computador, que a Tua bênção chegue a esta pessoa, a sua família e a toda a sua parentela, através de Jesus Cristo, descendente também de Noé. Que possamos aproveitar essa quarentena para acertarmos a nossa vida espiritual contigo, através das mudanças que se fazem necessário, do arrependimento, confissão e mudança. Somente o Teu Santo Espírito pode nos dar força através de Jesus Cristo. E nós abençoamos o Teu povo,
com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito, desde agora e para todo sempre. Amém.